programa hoje tá bom, vamos direto lá pro fato, pro bloco 1. Zé, CPI tá aí. Quem começa ganhando a batalha da CPMI, né? Da CPMI do dia 8 de janeiro, CPMI do golpe. Bom, é bom enfatizar que é o começo, né? Que é só o começo e vão ser várias batalhas. Na primeira batalha de composição da CPI, composição numérica, não estou falando nem de nomes ainda, o governo saiu na frente, porque a CPMI vai ter 32 membros, 16 deputados, 16 senadores, e o governo tem a expectativa de ter o apoio de pelo menos 20 desses membros. No Senado deve ser uma goleada, devem ser 12 dos 16 senadores, e na Câmara vai ser mais disputado, tipo 8-8 ali, né? É, isso em tese, porque, vamos lembrar, depende de quem os partidos vão indicar, que é a segunda fase. Então, como você disse, foi lida a instalada a CPI pelo presidente do Senado. Agora corre o prazo para que os partidos e os blocos indiquem os seus parlamentares para quem que vão compor essa CPMI. Daí tem todo tipo de articulação, né? Tem desde o André Janones do Avante fazendo campanha em rede social, Janones na CPMI, né? Até as articulações de bastidores que em geral é o que realmente conta, não só para ver quem vai fazer parte, porque você pega, por exemplo, União Brasil. Quem vai ser indicado pelo partido? Vai ser um bolsonarista, que é metade do União Brasil, ou vai ser um aliado do governo, porque faz parte do governo como a ministra do Turismo, por exemplo, né? Então a gente não sabe exatamente como é que vai ser a composição dos nomes, mas há uma boa indicação de que o governo vai ter maioria, e entendo maioria, ele elege o presidente e o presidente indica o relator. Claro que essa indicação do relator não vem só da cabeça do futuro presidente da CPMI, ela é uma articulação de bastidor e vai ser feita da seguinte maneira: se a Câmara indicar o presidente, o relator vai ser do Senado; se o Senado indicar o presidente, o relator vai ser da Câmara. Tem esse acordo tácito entre as duas casas. E o governo tem boa chance de emplacar o presidente e o relator. Só que esse emplacar tem diferenças, depende muito do nome, né? Então, por exemplo, se o presidente for um deputado, que é o que está se hoje, nesse minuto, falando que é o mais provável, mas tudo pode mudar, porque essa coisa só vai acontecer na semana que vem, há dois nomes que são cotados para a presidência. Um não riam, do André Fufuca, é o nome dele. Ele é um deputado que já ganhou notoriedade na Câmara, não é um marinheiro de primeira viagem, ao contrário. Ah, Ele tem até uma certa experiência. Agora, o Fufuca é curioso porque é difícil você classificá-lo, né? Porque ele já foi aliado do maior algoz do PT, que foi quando o Eduardo Cunha era presidente da Câmara. e ele é ligado ao Arthur Lira. Então, é aquela coisa, o governo adoraria que a relatoria ficasse com o Senado e que o Renan Calheiros fosse, por exemplo, uma figura como o Renan Calheiros fosse o relator, né? Mas tem essa disputa primeiro entre o Renan e o Arthur Lira, que são inimigos lá em Alagoas. O Arthur Lira quer ajudar o governo, por um lado, mas ao mesmo tempo é um cara que, se colocar alguém dele ali, tem um poder que pode criar confusão para o lado do governo. É Sim. complicadíssima essa equação aí, você E, está e coberto é de e é razão. difícil você saber até se você pode confiar, porque o Fufuca tem essa ligação com o Arthur Lira, com certeza, mas também ele é do Maranhão e tem uma ligação forte com o Flávio Dino, ministro da Justiça do governo Lula. Então você nunca sabe a que santo o cara vai rezar, né? O outro nome é de um nome, porque o Fufuca é do PP, e tem o nome do Arthur Maia, que é do União Brasil, que é da Bahia, e é ligado ao Elmar Nascimento, que é o líder do partido, ao ACM Neto, um cara um pouco mais conservador. Então talvez, por incrível que pareça, o Fufuca seja mais palatável do que o outro, né? É sempre assim, você põe um bode na sala para criar confusão, talvez o próprio Renan seja um bode na sala que o governo coloca para negociar um nome tipo Eduardo Braga, uma coisa assim, né, para ser o relator. Mas Isso. enfim, né? Então, eu faço questão de frisar.
Na primeira batalha, que é quantitativa, de quantos parlamentares, governo e oposição terão na CPI, o governo sai ganhando, porque terá a maioria. Se essa maioria vai ser sólida, se os nomes que vão preencher esses números serão de fato fiéis ao governo ou vão ciscar para o lado da oposição, aí já são outros 500, que só na semana que vem a gente vai conseguir responder, né? Você está coberto de razão aí, concordo com você. Acho que nessa batalha aí da composição da CPMI, o governo sai ganhando. É importante, a CPI da pandemia mostrou que aquele grupo de 7 senadores conseguiu ditar o ritmo das investigações e emparedar os negacionistas. Então, a estratégia é tentar repetir o trabalho que foi feito na CPI da pandemia, porque vai ser uma CPI, é palco de disputa política. O governo não queria a CPI, né? O fato é esse, não queria. Ruim para o governo, as coisas estão caminhando bem no nome da Polícia Federal, da Justiça. A gente sabe que os bolsonaristas e os fascistas estão responsáveis pelo golpe. E a gente vê que tem golpista querendo investigar o golpe, como é o caso, por exemplo, do Eduardo Bolsonaro, que quer ser membro da comissão, enfim, deputado que convocou ato golpista, quer ser membro da comissão. Esse pessoal devia ser alvo do Esse, inquérito, do esse caso é relatório. engraçadíssimo, né? O cara que assinou, que é o Isso, proponente da CPI, que é o André Fernandes, que é um deputado de primeiro mandato lá do Ceará. Eu tive a desonra é de ter golpista. sido o primeiro nome a primeira vez que o nome dele apareceu no jornal foi eu que escrevi, ainda em 2018, quando ele nem sabia que seria candidato ainda, mas enfim, já era um cara proeminente nas redes, no YouTube e tal. Você sabe que o sonho do André Fernandes era ser o Whindersson Nunes, né? Era ser palhaço, comediante, não deu certo, acabou deputado federal e proponente de CPMI na Câmara. O mundo dá volta. Golpista. Ele convocou para os atos golpistas, né? A gente sabe. Então, isso é ruim para o governo. A gente sabe que uma CPI que vai produzir um ruído é ruim para o governo. Atrapalha a agenda legislativa, tem que botar marco fiscal e tal. Agora, ela se tornou inevitável. E, diante disso, o governo tem que operar para controlar a presidência, a relatoria e o ritmo dos trabalhos. E aí eles querem levar. Eu fiz uma entrevista com o Paulo Pimenta que vai ser divulgada no meu programa na Rede TV, não é notícia, na quinta-feira. Ele falou: ó, vamos levar os militares lá, né? Ele falou claramente assim Os que militares dos outros, ah, né? Não os é, nossos, né? é, Não os dele, é, né? acha que será inevitável um depoimento do Bolsonaro, né? Outras pessoas do governo disseram: olha, o Lula ficou preso 580 dias, por que o Bolsonaro não pode ir lá num banco de CPI dar explicações sobre um golpe que ele viveu ameaçando dar, articulando reunião com embaixadores, né? É um Mas ele vai vexame. dizer que ele estava sob efeito de morfina e que ele é inimputável. Durante os 4 anos, né? Está explicado o Provavelmente, né? desastre. Porque daí isso explicaria muita coisa no Brasil, certo? Explicaria muita coisa no Brasil. Também quem votou nele, a imprensa que facilitou o trabalho dele também, normalizou ele, todo mundo sob efeito de morfina. Ah, beleza. É isso aí, Zé. Então vamos Agora, partir. Diga. Tá cedo vamos. ainda. Não, acho que Tem só mais tempo para. para falar de CPI. Tem mais Tem tempo para falar de CPI ainda. tem que dar uma enrolada aí, Kennedy. Não dá para Não, encerrar vamos agora. ler as interações aqui, ó. Mas Não, eu que a só gente. queria falar uma coisinha antes, quer dizer, tem um aspecto que o governo, a meu ver, errou quando num primeiro momento, e não só no primeiro momento, no primeiro, no segundo e no terceiro momento, tentou evitar essa CPI, que parecia cada vez mais inevitável, achando que isso atrapalharia o trâmite das reformas que ele quer aprovar no Congresso, etc, etc. O fato é que ele Você deu não um votou discurso nada para a até agora. oposição. É. Exatamente. E deu um discurso para a oposição, dizendo: ó, o governo não está querendo porque está querendo esconder, né? Deu força para essa narrativa. Agora, tentar retomar a narrativa é um pouco mais custoso, embora os E a fatos narrativa da ajudem oposição muito o governo, né? e a narrativa da oposição é falsa, né? Assim, porque a Claro, oposição, a narrativa que ela quer criar é de que houve uma armação e que a responsabilidade pela tentativa de golpe é do governo Lula. O governo Lula é vítima do golpe. O Brasil é vítima exatamente. de uma É tentativa de golpe, tipo né? o triplo Né? Tribunal de Justiça de São Paulo, que hoje condenou o fotógrafo que perdeu um olho durante uma manifestação com uma bala de borracha da polícia, diz que a culpa é dele, por perder o próprio olho, né? Enfim, é mais ou menos a mesma lógica. Eu tenho uns Agora, processos aí também no Judiciário Paulista, é inacreditável. Tem decisão de desembargador invocando a Bíblia para poder dar voto contra. Vou ganhar nas instâncias superiores, mas, é um negócio inacreditável. O conservadorismo e o fascismo. Se chamar um fascista de fascista virou problema.
né? A gente viu que a Juliana Dalpiva, como ela sofreu por ter feito a denúncia do ATEP que a Também é o ameaçou, né? mesmo caso Finalmente, que a vítima é a culpada, né? nossa, esse judiciário paulista, pelo amor de Deus aí. Eu vou arrumando Agora, mais inimigo para perder futuros processos, aí eu vou ficar quieto aqui um pouco. agora, era brincadeira, falar aqui. Não, era brincadeira. Eu estava Agora, sob efeito de morfina. isso, Vou pedir para os meus advogados. para de Fala aí. usar morfina antes de fazer o programa, Kenny. Assim não dá. Isso, pronto, exatamente. Assim não dá. É, Agora, por outro lado, o governo tem um monte de fatos a seu favor, né? Você tem todas as Sim. imagens, você tem as imagens externas e internas, você tem todas as impressões digitais dos financiadores, você tem todas as impressões digitais dos organizadores, dos grupos de WhatsApp, da festa da Selma. Enfim, todos os militares coniventes, todos os caras que o Bolsonaro nomeou para o GSI, Gabinete de Segurança Institucional do Palácio Planalto, que foram lá dar aguinha para os O invasores, garçom de golpista lá. exatamente, antes do general G. Dias chegar ao Palácio do Planalto. Enfim, prova contra essa turma não falta. O Alexandre de Financiadores. Moraes Pimenta acabou falou, de vamos colocar os indiciar financiadores lá. e acabou de Financiadores, indiciar mais 200. Já tem 100 é que isso. viraram réus e já tem mais 200 que estão em caminho de virar réu também. Então, assim, os fatos ajudam demais o governo. A questão é saber se ele vai conseguir controlar como esses fatos serão narrados, né? É isso aí. Vamos A lembrar que narrativa. não é impossível o governo perder o controle de uma CPI. Está aí o governo Bolsonaro para provar, no caso da CPI da Covid, como o governo perdeu totalmente o controle da chamada narrativa. Então, É, realmente precisa trabalhar. o governo está querendo que o Randolph e o Janones participem da CPI, que o Renan também participe. Eles tiveram experiência com a CPI da pandemia, mas você falou certo, é uma batalha pela narrativa, e a narrativa, no caso aí da oposição, ela é falsa, ela é mentirosa, está tentando transformar a vítima em culpada, como disse aqui há pouco a Georgiana Miranda, na interação com a gente. Querem transformar a vítima em culpada.